Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 18. Leitura da carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém ao ser tentado deve dizer: é Deus que está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, na qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos e eu peço ao Senhor que Ele possa, mais uma vez, conduzir essa palavra para chegar ao coração de todos que precisam ouvir. Por isso, eu peço a sua ajuda. Compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Abençoe a nossa missão se inscrevendo no canal, deixando o seu like. E hoje eu queria pedir mais um favor. Se você puder, deixe o seu comentário na pregação de hoje, para que o nosso canal possa ter relevância, e tendo relevância, o YouTube ele distribui essa mensagem para mais e mais pessoas. Nós meditamos ontem o início dessa palavra de São Tiago, e hoje essa palavra ela vem dar continuidade, porque vai nos falar sobre a provação. Ontem, domingo, nós meditamos sobre as provações, mostrando que a provação ela produz esperança, perseverança, e meditamos também sobre a sabedoria, que é um dom de Deus. E hoje, continuando essa palavra, São Tiago vai dizer que feliz é o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida. E Tiago ele fala de duas coisas que nós precisamos separar: a provação e a tentação. E eu quero então meditar um pouco com vocês justamente sobre a tentação e a provação. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós rezamos assim: não nos deixeis cair em tentação. Então, quando Jesus ensina na oração do Pai Nosso essa parte, Ele está nos mostrando que nós devemos lutar para rejeitar a tentação, porque a tentação é um perigo, é uma armadilha, e é por isso que o Pai Nosso vai dizer: mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então, existe uma grande diferença entre sermos provados e sermos tentados. A tentação, ela tem a sua origem nas armadilhas do inimigo, na nossa vontade da carne ou no sistema desse mundo. E o objetivo da tentação é nos levar a pecar, nos levar a afastar de Deus. E quando nós pecamos, esse ato ele produz em nós um rompimento entre nós e o nosso Deus. E à medida que nós pecamos, nós vamos nos afastando de Deus, e a consequência final disso é a morte.
Nós temos um exemplo muito grande de tentação, quando Satanás, ele foi ao encontro de Eva e foi colocando mentira, dúvidas no coração de Eva, até que ela cede à tentação e come daquele fruto que o Senhor havia proibido. A consequência disso foi a morte, porque Satanás, ele não foi lá e pegou o fruto e colocou na mão dela. O tentador, ele faz assim, ele vai agindo devagarinho, com mentiras, com falsidade, até que a pessoa caia na sua armadilha e cometa o pecado. E depois do pecado, vem aquele peso, aquela dor, e como aconteceu com Adão e Eva, o pecado nos faz esconder de Deus. A tentação consumada, ela nos faz esconder de Deus. Então nós temos que lutar muito e pedir ao Senhor essa graça. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito clara nesse caminho que a tentação faz dentro de cada um de nós. Porque até a tentação se tornar um pecado, quando sentimos o desejo pelo pecado, além de sentir, é preciso consentir. Ou seja, nós precisamos deixar que aquela tentação tome conta de nós, para que se transforme no pecado e gere frutos de morte. Foi o que aconteceu com Eva. Ela podia ter falado não, eu não vou fazer nada contra o meu Criador. Mas vislumbrada pela mentira de Satanás, ela cede, ela deixa aquele desejo de pecado entrar no seu coração. Ela consuma aquele ato e os frutos de morte começam a aparecer. Então, nós precisamos entender isso. Se sentir tentado não é pecado. O pecado está quando nós deixamos essa tentação crescer, deixamos essa tentação tomar conta de cada um de nós. O catecismo vai nos ensinar no parágrafo 28:47 que se a tentação não for consentida, mas combatida, ela também nos pode ser útil, trazendo méritos diante de Deus. Porque quando nós vencemos a tentação, nós estamos pisando na cabeça do inimigo. Mas, do outro lado, contrário à tentação, a provação, ela vai ter a sua origem em Deus. O Senhor permite que a provação aconteça na nossa vida. Claro, ainda que algumas provações possam ter por trás delas a mão do inimigo, a verdade é que a provação ela só chega na nossa vida se ela é permitida por Deus. E se Deus permite, precisamos entender muito claramente isso. Se o Senhor permite uma provação, essa provação não é para nos destruir. Ela é para nós crescermos, para nos fortalecermos na fé, para nos tornar homens e mulheres maduros, fortes e fiéis cada dia mais ao Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós lemos assim: Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Vamos guardar esse versículo no nosso coração. Deus é fiel e as provações que Ele permite na nossa vida nunca serão maiores do que as nossas forças, porque o Senhor, Ele sempre providencia uma maneira, um caminho para nós suportarmos e para vencermos as provações. Isso é palavra de Deus, irmãos. Por isso, diante das provações, nós não podemos nos entregar. Devemos permanecer firmes, fiéis, com a certeza que na batalha
na luta, na dor, no sofrimento, o Senhor está conosco. E aquele que suporta a provação de cabeça erguida, vence. Aquele que suporta a provação, recebe a recompensa que vem dos céus. Meus irmãos, precisamos hoje abrir o nosso coração para essa palavra. Então, diante do que nós estamos trazendo aqui, que fique claro para nós. A tentação é algo que vai nos levar a pecar e a afastar de Deus. A provação é uma batalha que nós vamos enfrentar, mas que vencida vai nos fazer chegar mais próximos de Deus. E sabendo disso, nós vamos conseguir identificar na nossa vida o que é tentação e o que é provação. E lidar com as duas coisas na fé, meus irmãos, olhando para o Senhor. Porque quando a tentação vier, nós temos que entender o que a igreja nos ensina. Nós podemos dizer não para a tentação. E quando a provação vem, muitas vezes nós não vamos conseguir dizer não para a provação. Nós vamos precisar encará-la. Mas vamos ter a certeza que passando por essa prova, nós vamos ser mais fortes e estaremos tomando posse das vitórias que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quando eu meditava hoje sobre essa leitura de Tiago, o Senhor colocou isso no meu coração para nós entendermos essa diferença e fazermos um exame de consciência para que assim possamos nos fortalecer. Porque depois, São Tiago vai dizer: queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Tudo que é maravilhoso, tudo que é bom, vem do Senhor. E as graças de Deus na nossa vida são muito maiores. As bênçãos que o Senhor tem para nós, nada se compara. Nem a maior luta, nem a maior tribulação. Porque o que o Senhor tem preparado para nós são coisas celestes. E o dom precioso do Senhor, e aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele coloca na nossa vida como filhos, são heranças, são dádivas do céu. E assim nós caminhamos com essa certeza que o Senhor só nos dá coisas boas. O Senhor só nos dá bênçãos. A provação Ele permite, mas para que possamos ser mais fortes ainda. É só nós olharmos, irmãos, o exemplo dos apóstolos, dos santos. Quando nós lemos um pouco da história dos apóstolos, quando nós lemos a vida dos santos da igreja, nós vamos ver que é na provação, que é na luta, que é na dor, que eles se santificaram ainda mais, que eles se purificaram ainda mais. Foi na dor que Jesus pagou o preço do nosso pecado. Foi através da dor de Jesus, do sofrimento de Jesus, que nós somos livres da nossa dor, que nós somos livres do nosso sofrimento e que recebemos o perdão dos nossos pecados. O Senhor nos dá a sua graça. E como vai dizer São Tiago, Ele nos gerou pela sua livre vontade, pela sua palavra, para sermos as suas primícias. O Senhor nos criou para ser bênção. O Senhor permitiu que eu e você, que nós viéssemos ao mundo para ser o melhor que Ele fez. Nós somos a obra-prima da criação. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus quer o nosso bem. A armadilha de Satanás muitas vezes é essa: tentar colocar no coração do homem, e muitos têm aceitado, que se Deus existisse mesmo, esse e aquele problema não estaria acontecendo. Mas Satanás não mostra a verdade, porque ele é o pai da mentira. E todas as palavras que Satanás usa têm um propósito: nos enganar, nos fazer ficar contra o nosso Deus.
nos afastar da presença de Deus. E sabe por que Satanás faz isso, irmãos? Porque ele não tem direito mais à salvação. Ele não tem direito mais de estar onde um dia ele esteve com seus anjos, lá no céu, lá no trono da glória. E tudo que Satanás puder fazer para impedir que cada um de nós possamos um dia estar na presença do Senhor, ele vai fazer. Mas nós temos a graça de ter o Senhor conosco. Nós temos a graça de ter um Deus poderoso que luta ao nosso favor todos os dias. E que nas provações, nos momentos difíceis da vida, Ele está ali conosco, nos dando força, nos abençoando, nos sustentando, para que a cada prova possa existir uma vitória. E através dessa vitória, o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que eu digo para vocês, e eu digo para mim todos os dias, vamos ser perseverantes, vamos ser fiéis. Não deixemos que a tentação vire um pecado e tenhamos força para encarar as provações com a certeza que nós não estamos sozinhos e que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje diante dessa palavra eu quero te pedir para mim e para cada pessoa que está em oração comigo. Nos dá, Senhor, o discernimento para que possamos entender quando estamos sendo tentados e quando estamos sendo provados. Que nas tentações, Senhor, que querem nos levar a pecar, que querem destruir a nossa vida de dentro para fora, que pela força do Espírito Santo possamos dizer não. E nas provações, Senhor, que possamos estar atentos e entender que nós não estamos sozinhos. E que a sua palavra nos garante que nenhuma provação nos é dada acima de nossas forças. Porque a nossa força está no Senhor. Então, Senhor, hoje, renova essas forças. Renova em nós a fé, a coragem de lutar. O ânimo, Senhor, para que em cada provação possamos entender que o Senhor está conosco e que nós, no Senhor, somos fortes para vencer cada prova, cada batalha que vier contra nós. E assim, sairemos mais fortes, sairemos renovados, restaurados e seremos cada dia mais firmes na sua presença. Sim, Senhor, dai-nos a sua bênção, encha-nos do poder do seu Espírito e assim nós seremos triunfantes e venceremos até o fim da nossa jornada. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.